Após a gente visualizar aqui os principais padrões de Kendo dos gatilhos, nós aqui da GT a gente resolveu identificar ou padronizar três tipos de classificar os Kendo dos gatilhos em três tipos, tá? O primeiro deles seriam os gatilhos que a gente chama de perfeitos, tá? O que são os gatilhos perfeitos? Aqueles que têm corpos pequenos ou médios com pavios grandes sem excedente, tá? Então esse é um padrão de Kendo gatilho perfeito, tá? Então, só para exemplificar aqui para vocês, tá? A gente tem aqui eu vou exemplificar daqui a pouquinho aqui para vocês, mas assim, o que são os Kendo gatilhos perfeitos na minha visão? É um Kendo gatilho que tem um corpo pequeno ou médio, com pavios grandes, sem excedentes, tá? Esses são os padrões de Kendo gatilhos perfeitos. Os padrões de Kendo gatilhos médios são aqueles que têm corpos pequenos ou médios também, tá? Mas com pavis grandes, porém com excedentes, né? Com excedentes nas outras pontas. E a gente tem aqui uma terceira classificação, que são os Kendo gatilhos imperfeitos, que são aqueles que têm o corpo médio ou grande, com pavio pequeno ou médio, desde que esse pavio ele seja no mínimo ali do tamanho do corpo, com ou sem excedentes, tá? Então, a gente pensou uma forma de descomplicar de uma vez por todas aí os Kendo gatilhos para vocês, e dessa forma a gente preferiu classificá-los em três vertentes aqui: Kendo gatilhos perfeitos, Kendo gatilhos médios e Kendo gatilhos imperfeitos, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui na prática de novo, né? Como que a gente idealiza esses padrões de Kendo gatilhos, tá? O primeiro deles, como eu pontuei para vocês, são os Kendo gatilhos perfeitos, tá? Então quais são os Kendo gatilhos perfeitos? São Kendos com corpos pequenos e pavis estritamente maiores, tá? Ou com corpos médios e com pavis estritamente maiores do que o corpo. Então esses dois aqui são padrões de Kendo gatilhos, na minha visão, perfeitos, porque eles não têm excedente nenhum na parte superior, eles têm os pavis na parte inferior, que mostram ali uma rejeição do preço. Então a gente tem o corpo relativamente pequeno, ou o corpo relativamente médio, mas a gente tem o pavio na parte inferior muito maior, tá? Então esses, na minha visão, são os padrões de Kendo gatilhos perfeitos, tá? Quais são os padrões de Kendo gatilhos médios? São, seguindo aqui o mesmo princípio, o mesmo padrão, são os martelos também da mesma maneira, só que com um pequeno excedente aqui na parte superior, desde que esse excedente ele não seja maior do que o tamanho do corpo, tá? Então se você tem ali um Kendo gatilho que tem um corpo pequeno, que tem um pavio na parte inferior que não seja maior do que esse corpo, e você tem um pavio na parte inferior muito maior, você tem aqui um padrão de Kendo gatilho médio. Médio por quê? Porque ele tem esse excedente aqui na parte inferior, tá? Se ele não tivesse, ele seria um perfeito. Assim como se você tiver um padrão de Kendo gatilho que tenha também um pavio grande aqui na parte inferior, que ele tem um corpo literalmente médio ali, e que ele tenha, no fim das contas, um pequeno pavio ali na parte superior, tá? Então esse pequeno pavio na parte superior, ele me traz um indicativo também que ele vai ser classificado como um Kendo gatilho 2, tá? Que é um Kendo gatilho médio, não é um Kendo gatilho perfeito, né? Porque ele tem esses pavis aqui na parte excedente, tá? Tô colocando aqui para vocês até então um exemplo de compra, tá? Depois eu vou colocar aqui uns exemplos de vendas para a gente reforçar esse aprendizado. E o terceiro a terceira classificação aqui são os Kendo gatilhos imperfeitos, tá? Então, quais são esses padrões de Kendo gatilhos imperfeitos? São aqueles Kendos que têm um corpo médio ou grande, que tem um pavio ali na parte excedente, né? Que esse pavio ele seja no mínimo ali menor do que o corpo, e que ele tem um pavio, mas não um pavio muito grande, um pavio ali que seja mais ou menos do tamanho desse corpo, tá? Então esse aqui, na minha visão, já é um padrão de Kendo gatilho mais imperfeito, tá? Fábio, ele tem uma eficácia menor? Isso eu não consigo te confirmar, isso é muito particular de cada um, até por isso a gente sugere muito ali nos nossos programas de mentoria, seja no GT Mentoring Premium, seja no Rumo ao 100K, que a gente disponibilize
uma planilha específica para que você possa fazer treinamentos por tipo de Kendo, tá? Isso para nós é fundamental, que você consiga fazer alguns treinamentos por tipos de Kendo e dessa forma você consiga mensurar a eficácia de cada um, tá? Mas na minha visão esse seria um padrão de Kendo gatilho imperfeito, tá? Assim como se a gente tem um padrão de Kendo gatilho que tem um corpo aqui maior até do que esse, mas a gente tem por outro lado um pavio que seja do mesmo tamanho ali, pelo menos do que o tamanho desse corpo, e um pavio excedente ali na parte inferior, na parte superior. Então esses aqui, na minha visão, seriam padrões de Kendo dos gatilhos imperfeitos, tá? Então, recapitulando, vou fazer aqui um exemplo de venda. Quais seriam os gatilhos, na minha visão, os mais perfeitos? Seriam aqueles em que a gente tem um corpo pequeno ou médio, e a gente tem ali um pavio para a parte inferior ou superior, agora aqui eu estou mostrando um exemplo de venda, e que ele não tenha nenhum excedente na parte superior, ou seja, que é a estrela cadente clássica, né? Ou que no mínimo ele tenha um corpo um pouquinho maior, mas que ele tenha um pavio ali na parte superior que seja bem maior também do que esse corpo, tá? Esses dois aqui são os padrões de Kendo dos gatilhos perfeitos na minha visão. A gente tem os padrões de Kendo dos gatilhos médios, que são aqueles parecidos com os anteriores ali, mas que eles tenham um pequeno pavio excedente na parte inferior, desde que esse pavio excedente ele não seja maior do que o corpo, tá? Ou quando a gente tem um outro padrão de Kendo que ele seja com um corpo um pouco médio, né? Um corpo não tão pequeno quanto o anterior, mas médio, e que ele tenha também um pequeno pavio ali na parte inferior, tá? O terceiro padrão, que são os gatilhos imperfeitos, são aqueles em que a gente tem um corpo de médio para grande, tá? A gente não tem um pavio tão grande, né? O pavio ele já é menor, mas ele é de fato do mesmo tamanho do corpo, e a gente tem ali um pavio excedente, tá? Ou você tem um corpo literalmente bem maior, você tem um pavio não tão grande e você tem um excedente. Então, na minha visão, são esses aqui os padrões de Kendo dos gatilhos, né? Os mais perfeitos, os médios e os imperfeitos. A gente preferiu classificar dessa forma para facilitar a leitura de vocês, tá?